Preparação para enfrentar o Fluminense amanhã no Maracanã encerrada. Agora é para valer. Amigo vascaíno, contagem regressiva para a semifinal da Copa do Brasil. Além disso, também neste Boa Noite Gigante você verá informações sobre o mercado da bola. A imprensa argentina confirma o interesse do Vasco da Gama por Marcos Acuña, lateral esquerdo, campeão de Copa do Mundo. E lá, inclusive na Argentina, o desespero é grande de mais um clube do futebol brasileiro fazer uma grande contratação de um jogador deles para cá. Além dessas, muitas outras novidades, tem contrato também assinado dentro do Cruz Maltino e muito mais. Um vídeo que chega para você na noite desta sua quarta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda, é claro, é fundamental. Inclusive tem muita gente aí reclamando que não está recebendo as notificações dos vídeos, que não está aparecendo os nossos vídeos para você, né? Então dá uma olhada aqui se seu sininho de notificação está ativado, caso não ative, se você ainda não é inscrito, caso não se inscreva, e vamos juntos ajudar o crescimento do nosso canal. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre a preparação que foi encerrada nesta tarde de hoje no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino entrou em campo pela última vez antes de enfrentar a equipe do Fluminense amanhã no Maracanã. Preparação, então, encerrada para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece no Maraca às 8 horas da noite, com o mando do Vasco da Gama. Para esse primeiro clássico, o técnico Fernando Diniz terá à disposição a equipe considerada titular completa, em exceção, né, a Lucas Piton, que desfalca o Vasco da Gama. Piton ele se recupera de uma lesão grave no joelho esquerdo, que sofreu na derrota para a equipe do Mirassol na semana passada em São Januário, está de fora não apenas desse jogo de ida, como também do jogo de volta, ou seja, Lucas Piton está fora das semifinais da Copa do Brasil. Sem Lucas Piton, o mais cotado neste momento para começar jogando na lateral esquerda é o uruguaio Puma Rodrigues, que inclusive durante a temporada, né, chegou a atuar em alguns momentos também ali na função de lateral esquerdo de forma improvisada, exatamente quando o Lucas Piton também desfalcou o Vasco durante um período. O uruguaio vem sendo o substituto natural da posição. Hoje, o técnico Fernando Diniz prefere até mesmo o Puma do que Vitor Luiz e Leandrinho, que são os dois jogadores de origem à disposição do técnico Cruz Maltino. Então, diante do que se viu nos treinos que acontecem desde a última segunda-feira, o Vasco hoje deve ir a campo. Aliás, o Vasco amanhã deve ir a campo contra a equipe do Fluminense, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Cuesta e Robert Renan formando a dupla defensiva, Puma Rodrigues na esquerda, dupla de volante formada por Thiago Mendes e Cão Barros. Thiago Mendes encaixou no time, né, ganhou a posição, está conseguindo de fato jogar bem. À frente deles, Felipe Coutinho e a trinca ofensiva com Nuno Moreira, Andrés Gomes e o Cria Ryan. Esse deve ser o Vasco da Gama que enfrenta a equipe do Fluminense amanhã dentro do Maracanã. Tá animado, amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu tô muito animado, tô muito ansioso, tô numa expectativa muito grande para essa partida, esperando de fato que o nosso Cruz Maltino possa vencer, possa passar e possa se classificar para a grande finalíssima dessa Copa do Brasil. Importante lembrar, né, que caso o Vasco passe para a final da Copa do Brasil,
A final será realizada em São Januário, não no Maracanã, e o jogo de volta, inclusive, é o mando do nosso Cruz Maltino, ou seja, o Vasco ele tem a possibilidade de fechar o ano de 2025, tendo o último jogo dessa temporada, uma partida dentro de São Januário, sendo esse jogo da final da competição. O Vasco pode levantar um caneco dentro do nosso caldeirão, algo que não acontece, ó. Tô tentando buscar aqui na cabeça a última vez que o Vasco foi campeão em São Januário. 2011, o Vasco levanta o título no Couto Pereira, título mais importante. Tivemos em 2000, Brasileiro, que o Vasco levantou no Maracanã. A Mercosul, que o Vasco levantou no Palestra Itália. Em 98 tivemos Libertadores, que o Vasco levantou em Guayaquil. Eu definitivamente não me recordo. 97 o Vasco também foi campeão brasileiro, mas foi contra o Palmeiras no Maracanã. Então, cara, ó, tem mais de 30 anos que o Vasco não sabe o que é vencer dentro de São Januário. O Vasco tem essa oportunidade nesse próximo domingo, sem ser esse o outro, caso chegue à grande final. Tá animado? Vai dar, amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Já eu vou entrar no assunto, inclusive, sobre Marcos Acunha. Tem tudo a ver com essa situação do Lucas Piton. Só antes eu quero trazer uma informação a vocês que foi confirmada hoje. O Vasco ele tem um terceiro goleiro, que é o Pablo. O primeiro goleiro é o Léo Jardim. O segundo goleiro é Daniel Fusato. E o terceiro goleiro é o Pablo, cria das categorias de base do nosso Vascão. E hoje, nessa quarta-feira, o Vasco ele assinou a renovação de contrato com o Pablo. O Pablo ele tinha um vínculo com o Vasco apenas até o final desse ano. E o Vasco renovou o contrato do Pablo até o final do ano que vem. O Pablo tem 22 anos de idade. Atuou apenas uma vez pelo time profissional do Vasco durante essa temporada de 2025, inclusive, e tem o seu contrato renovado até o final do ano que vem. Eu acho que toda essa situação envolvendo o goleiro Daniel Fusato nesses últimos jogos, né, a preocupação da diretoria Cruz Maltina, depois das atuações pavorosas do goleiro, fizeram com que internamente o Vasco optasse pela renovação do Pablo. Acha que é confiável o Daniel Fusato, amigo? Deixe a sua opinião nos comentários, sinceramente. Depois das atuações dele, eu acho que não é nem um pouco confiável o senhor Daniel Fusato, né? E para fechar com vocês aqui esse Boa Noite Gigante, vamos falar sobre Marcos Acunha, né? Eu venho falando muito com vocês nos últimos vídeos sobre como hoje, internamente, o Vasco da Gama ele prioriza a chegada de um lateral esquerdo. Acabei de trazer a vocês, o Vasco ele não terá o Lucas Piton para a partida de amanhã da Copa do Brasil, assim como também não terá o Lucas Piton para a partida do próximo domingo. E a possibilidade é grande que o Vasco também não tenha o Lucas Piton para os jogos das finais da Copa do Brasil e para o primeiro momento da temporada de 2026. O Lucas Piton ele teve uma lesão no ligamento do joelho, uma lesão que até alguns outros atletas do Vasco da Gama já chegaram a sofrer, até durante essa temporada, né, de 2025. O próprio Payet chegou a sofrer essa lesão, alguns outros jogadores também, mas eu não vou me recordar quais foram eles. É uma lesão que não é tão grave quanto o rompimento dos ligamentos. A lesão, por exemplo, que o Jair sofreu foi uma lesão de ruptura do ligamento. E a lesão que o Lucas Piton sofreu, ela tem a ver com os ligamentos, mas não é um rompimento. É uma lesão, né? É uma dor, é uma inflamação do ligamento do joelho. É uma lesão que deixa o jogador de fora aí por um período de 1 a 3 meses, dependendo aí, tá, da situação do atleta, mas o tempo mínimo para recuperação total é de fato de 1 mês, pode variar de 1 mês a 1 mês e meio, um período mínimo de recuperação, tá? Aí tem a fase ainda do jogador voltar a treinar com o grupo, pegar ritmo de novo, então é uma lesão assim bem chata de ser tratado, coloca aí 2 meses no mínimo para o Lucas Piton voltar aos gramados. E o Lucas Piton teve essa lesão agora há pouco, cara, há uma semana atrás, no dia 3, a gente está no dia 10. Então o Lucas Piton ele vai voltar mesmo no início de fevereiro. E ainda tem o período de férias, que automaticamente vai atrasar esse processo. Então, tu pode ter certeza, o Piton só vai ficar pronto, ali no início de março, final de fevereiro. E aí, amigo, é muito tempo. Porque o calendário, inclusive, do futebol brasileiro, hoje, ele tá bem agitado. Olhando para o calendário divulgado, né, pela CBF, o Campeonato Brasileiro, ele já vai dar início no dia 28 de janeiro. Será a primeira partida, a primeira rodada
dia 28 de janeiro. Então, se o Piton volta só meados de fevereiro, final de fevereiro, o Vasco, ele para a primeira rodada, né, do Brasileirão, ele não terá o Lucas Piton. E aí vai ter Vitor Luiz, que, me desculpe, é uma bomba, e o Leandrinho, que é um jogador que o técnico Fernando Diniz não confia. Então o Vasco hoje entende que é necessário ter um lateral esquerdo à disposição na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É questão assim de lógica. E caso o Cruz Maltino, inclusive, chegue aí a uma Libertadores, a Libertadores ela tem data marcada para iniciar no dia 18 de fevereiro. Então assim, o Vasco precisa de um lateral. E hoje a prioridade é exatamente a contratação de um lateral esquerdo. Já trouxe informações a vocês sobre o Caio Paulista. Hoje, à parte da tarde, eu trouxe informações sobre o Renan Lodge, dos jogadores brasileiros. O Caio Paulista é um pouco mais fácil, pertence ao Palmeiras, mas está fora dos planos do Clube Paulista. Jogador que já trabalhou com o técnico Fernando Diniz, o Fernando Diniz o quer no Vasco da Gama. Renan Lodge tem uma dificuldade maior, jogador que hoje está livre no mercado, tem interesse de outros clubes aqui do Brasil, não é uma negociação fácil. E tem o Acunha, que é, dentre, né, Caio Paulista, Renan Lodge, a mais difícil. Porque o Renan Lodge está livre, o Caio Paulista é um jogador que tem contrato, mas o Palmeiras fará negócio tranquilamente. E o Marcos Acunha é diferente. O Marcos Acunha é um jogador que tem contrato com o River até o final do ano que vem. É um atleta que hoje é utilizado pelo River Plate. E é um jogador que o River não quer liberar. Inclusive, a imprensa argentina trouxe nessas últimas horas, a TNT da Argentina, informações. Eu não vou trazer aqui o vídeo, né, porque dificilmente você vai conseguir entender alguma coisa, a menos que você fale espanhol, mas a TNT confirma que o Vasco é sim um clube que está interessado na contratação do Marcos Acunha. Inclusive, a própria TNT diz que o Vasco é um possível potencial, é um potencial rival do River para a Sul-Americana do ano que vem. O River estará disputando a Sul-Americana na próxima temporada. O Vasco tem vaga garantida, mas ainda há a possibilidade de disputar a Libertadores, então a TNT coloca o Vasco como potencial rival do River na próxima temporada e confirma que hoje o Vasco está interessado na contratação de Marcos Acunha, jogador que tem 55 partidas com a camisa do River Plate desde a sua chegada em meados, né, no meio de 2024. Entretanto, mesmo diante desse interesse, um jogador que hoje internamente o Vasco considera como experiente, um jogador que ajudaria muito o Vasco da Gama para o restante da para a temporada que vem, para as competições que o Vasco da Gama disputará, e seria uma peça de reposição interessante para a ausência de Lucas Piton. Hoje o River não tem interesse na saída de Marcos Acunha. Além do River também não ter interesse da saída do jogador, o próprio Marcos Acunha está muito bem no River Plate e não vê muito sentido em sair nesse momento, até porque tem contrato aí até o final de 2027. Então, é um nome que internamente o Vasco vê como positivo, é um nome que o Vasco internamente trabalha, observa, considera a possibilidade de uma negociação, mas de fato seria, amigo torcedor vascaíno, muito difícil de tê-lo para o ano de 2025, ano de 2026, perdão, que é um nome hoje que o River Plate conta para a próxima temporada. Valeria a pena fazer uma forcinha? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A própria imprensa argentina diz: Marcos Acunha é um jogador hoje que é difícil de sair, o River não considera a sua saída, mas nenhum jogador é inegociável, é o que diz a imprensa argentina. Ou seja, é difícil? É, mas com dinheiro tudo se faz. A minha questão é, será que valeria a pena pagar para ter Marcos Acunha, jogador de 34 anos? Eu sinceramente não sei, mas aí é com Admar Lopes e o restante da diretoria. Show? Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso, né, Boa Noite Gigante. Último vídeo para fechar com vocês essa quarta-feira. Já eu tô de volta, contando aí com a participação e a presença de todos vocês no nosso Acorda Vascão às 7 horas da manhã. Aqui embaixo tem um link do nosso canal de corte. Vai lá também dar uma olhada, vai conferir, porque é um conteúdo bem legal para todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.